Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 19 de fevereiro, Deus nos dá a graça de mais um dia. Poder estar aqui para fazer a partilha da palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês ao canal Vida em Cristo. Sejam todos bem-vindos. Já apresentamos aqui o nosso coração, as realidades que cada um de nós trazemos dentro dele. O Senhor conhece, sabe tudo de mim, assim como Ele sabe tudo de você. Porque Ele é um Deus onipotente. Tem o poder sobre todas as coisas, onisciente, porque Ele sabe todas as coisas. Onipresente, porque Ele está presente e está vivo no meio de nós. Está presente nas nossas vidas e sabe tudo de cada um de nós. É nessa confiança que nós pedimos que a Santíssima Trindade já vai nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelista São Marcos hoje, ele vai falar para nós que Jesus, chegando em Betsaida, foi levado até ele um cego e Jesus o curou. Essa passagem do evangelho, muitas vezes, deixa nós com algumas dúvidas. Mas os santos padres da igreja que faz a interpretação desse evangelho, ele nos explica algumas coisas bastante interessantes. Ele vai nos falar que Jesus, juntamente com seus discípulos, eles chegaram a Betsaida. Essa cidade, certa vez, Jesus criticou. Quando Jesus diz, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida. Jesus disse, lá em Tiro e Sidônia tivesse realizado os milagres que realizou aqui, muitos teriam convertido. Então Jesus critica essa cidade de Betsaida, que era uma cidade de um outro lado do mar da Galileia. Então algumas pessoas trouxeram um cego e pediu que Jesus tocasse nele. Os padres que fazem essa interpretação, eles dizem que essa cidade não era uma cidade de muita fé. E Jesus pega aquele cego pela mão e leva para fora do povoado. Assim diz os santos padres que Jesus leva esse cego fora do povoado por duas razões. Primeiro, ele não queria que aquele povo visse o milagre. Para não querer fazer dele um rei, porque Jesus não queria ser um rei temporal, político, socioeconômico, como aquele povo pensava. O messianismo de Jesus é o reinado dele, é o da cruz. E essa atitude de Jesus hoje traz para nós um ensinamento. Que todas as vezes que nós fazer algum bem, fazer as escondidas, sem fazer barulho, sem chamar a atenção de ninguém, fazer o bem sem olhar a quem. Aqui tem um motivo que Jesus pega aquele cego pela mão e tira para fora do povoado. O motivo qual foi? Porque aquele povo que estava ali, eles não tinham fé. Olha que é interessante, Jesus cuspiu nos olhos dele. Parece um gesto estranho, não? Cuspir nos olhos dele. Jesus faz cuspir nos olhos daquele homem. Mas os padres da igreja, eles explicam que para os judeus a saliva tinha um poder curativo. Nas pequenas feridas, nos pequenos cortes, eles passavam a saliva. Então esse gesto para os judeus, isso não era estranho, assim como parece para nós. Talvez é estranho hoje. Tem uma outra cultura, nós vivemos uma outra cultura. Mas para os judeus não era estranho. A interpretação que a igreja traz para nós que esse cuspir nos olhos é a palavra de Deus. Porque quando você fala, você está expelindo saliva da sua boca. Talvez a gente não percebe. Por isso, quando teve o Covid, a gente tinha que usar máscara. Porque sempre quando nós falamos da nossa boca, saem pequenas cutículas de saliva. Porque o combustível da nossa comunicação é a nossa saliva. Por isso que os santos padres, eles colocam essa interpretação. Que a saliva, ela tem o poder de curar. E Jesus impõe as mãos e esse gesto das mãos é o poder de transmitir a graça de Deus. Olha que é engraçado que o cego, ele não ficou vendo claramente, não.
Ele não ficou totalmente curado. Jesus pergunta para ele: você está vendo alguma coisa? Ele respondeu para Jesus assim: eu estou vendo os homens que parecem árvores andando. Veja que esse homem, ele não ficou totalmente curado. Ele não conseguiu ver claramente as coisas. Jesus cuspiu no olho dele, impôs as mãos, mas mesmo assim, ele não ficou totalmente curado. O que os Santos Padres nos diz? Que a fé daquele homem era muito pequena, era pequenininha a fé dele. Veja que é diferente daquele cego de Jericó que gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Esse cego, ele não faz nem uma manifestação de fé. Foi por isso que ele não ficou curado imediato. Depois Jesus colocou as mãos sobre os olhos dele, daí ele começou a enxergar claramente. Porque esse cego tinha pouca fé. Diz os padres que essa região era uma região de pouca gente de fé. Eram poucas pessoas que ali tinham fé. E esse cego, ele não tinha tanta fé. Veja que ele foi levado por aquelas pessoas que ali, com certeza essas pessoas que levaram ele, tinham fé. E esse cego ficou curado. E Jesus mandou que ele fosse para casa. Mas Jesus fez uma recomendação a ele: não entre no povoado. Por que Jesus disse para ele não entrar no povoado? Por que será? Jesus não queria que ele mostrasse para aquele povo incrédulo que ele tinha realizado esse milagre. Meus irmãos, o que nós podemos tirar desse ensinamento hoje para nós? Aqui vamos ver várias coisas. Primeiro, que Jesus fez o bem para aquele povo que não tinha fé, que não era muito ligado a ele. Segundo, fazer as coisas às escondidas, sem dar alarme, sem fazer barulho, como diz a palavra, que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Não fazer para aparecer. E terceira coisa é essa, a cura dos olhos, essa cegueira. Ela representa muitas curas espirituais. Para nós hoje também. Jesus diz que os nossos olhos, ele é a lâmpada do corpo. Qual é o significado disso? Se a lâmpada está acesa, todo o corpo será iluminado. Mas se os olhos estão sujos, o corpo inteiro vai ficar na escuridão. Que os olhos sujos são esses, os olhos negativos, pecaminosos, esses olhos que muitas vezes ficam olhando pornografia, esses olhos que ficam vendo coisas erradas. Quando nós vemos coisas erradas, isso vai trazer uma contaminação para todo o nosso corpo. Isso vai contaminar toda a nossa mente. Toda a impureza entra pelos nossos olhos, contamina nosso corpo. Diz os estudiosos que os nossos olhos, ele é a porta de entrada da nossa alma. A nossa alma, ela tem 5 sentidos. Os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz e a mão. É por aí que entra todas as coisas na nossa alma. Então, todas as coisas que entram pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelas nossas mãos, vai contaminar a nossa alma. Rezemos hoje pedindo ao Senhor que nos dê a graça dessa pureza da nossa alma. Porque mais do que uma visão externa, nós precisamos de uma visão interior. Uma visão interior, o que cura a nossa alma e purifica. Olha que é interessante essa saliva que Jesus cuspiu no olho do cego. Isso significa a palavra de Deus. Essa palavra que você acaba de receber agora. Ela tem o poder de curar, de purificar a nossa alma. Lá na carta aos Hebreus vai nos dizer que a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela faz acontecer aquilo que ela significa.
Ela tem o poder de penetrar o mais profundo da nossa alma, de nos curar, de nos purificar. Esse evangelho de hoje, ele traz muito ensinamento. O que hoje nós podemos tirar dele? Que ensinamento hoje nós podemos tirar dele? Precisamos debruçar sobre a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus entrar pelos nossos olhos, como aquela saliva que Jesus cuspiu no olho daquele homem cego. Foi um colírio. E não tem um colírio melhor do que o próprio Deus, que é a sua palavra. Que esse colírio possa purificar a nossa alma, tocar os nossos ouvidos e curar também a nossa surdez espiritual, para que a palavra de Deus entre pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos e penetra até o mais profundo do nosso coração e possa produzir muitos frutos, fruto de conversão na nossa própria vida e na vida daqueles que nós o amamos. Te convido a pegar a palavra de Deus. O evangelho hoje está em Marcos 8, de 22 a 26. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminar nosso coração, a nossa alma, nos purificando para bem acolher a palavra de Deus. Por isso, rezemos junto, pedindo que o Senhor venha em nosso socorro. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele e colocou as mãos sobre ele. E perguntou: "Está vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e passou a enxergar claramente. Ficou curado, enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entre no povoado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus toque o nosso coração. Pedimos ao Senhor que nos dê uma lente nova da fé, que nos traga a presença de Jesus na nossa vida, que nós não deixemos as coisas preciosas passar diante de nós despercebido, que Jesus possa curar a nossa visão mais profunda, para que nós possamos enxergar claramente tudo aquilo que a respeito da nossa fé e da nossa salvação e da salvação da nossa alma, que Ele nos purifica, nos cura de toda a nossa cegueira espiritual. Obrigado pela tua companhia, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.